Vai, aceita aí, Patrícia. Ah! Ai, meu Deus do céu. Foi? Ó, foi, Estou agora tá aí? aí. Tá aqui Boa agora. noite. Boa noite, queridos. Boa noite, Renato, meu amigo. Boa noite, queridos. Boa noite, queridona. É um prazer estar aqui contigo, né? Nossa última live de 2020, um ano que nunca deveria ter existido, né? Ano difícil, né, Renato? Que Não, ano, que ano, bastante. que Muito, ano, muito mas difícil. graças a Deus estamos aqui, né? Há muito a comemorar, há muito a agradecer. Tantos amigos ficaram pelo caminho e Com nós certeza. estamos aqui, né? Assim, eu posso falar sobre a minha família mais próxima, estamos bem. Perdi alguns amigos, mas estamos bem. O meu núcleo familiar está bem, graças a Deus. Eu estou bem, trabalhando, lutando, produzindo um dos anos mais difíceis. Vou até chorar. Mas Bastante. Infelizmente, é, assim, né? Primeira coisa, assim, eu queria me solidarizar com as quase 200 mil famílias que perderam entes queridos, né? Infelizmente. Por cura também, acho que muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas se o Estado funcionasse adequadamente, né? E eu estou falando do Estado geral, né? As três esferas, federal, municipal, estadual, né? Nós tivemos muitas perdas de vidas que não teriam necessidade de ocorrer se o Estado fosse mais eficiente, infelizmente, né? Então, assim, Patrícia, foi um ano realmente, como você falou, muito difícil, né? Para todo mundo, não teve, né? Para mim também foi muito ruim, está sendo muito ruim, né? Mas aí, como você é uma pessoa muito otimista, né? Que eu já não sou tanto assim, né? Eu queria que você me dissesse o que nós tivemos de bom esse ano, conquistas. Está contigo. Renato, oi, boa noite, Bárbara, boa noite, Edson, boa noite aos queridos que estão nos assistindo, que seguem junto conosco nestas lutas árduas que nós temos travado, né, que nós temos acompanhado. Oi, Ricardo, oi, querido. Não tem sido fácil o ano de 2020, eu já ia dizer de 2021, foi um ano dificílimo, um ano em que cada uma das conquistas foram duras, foram árduas, foram todas conquistas individuais, foram lutas individuais. Boa noite, Miguel. Aqueles que nós damos a mão, que procuramos auxiliar, né? Assim, conversando na medida do possível, orientando na medida do possível. Robson, boa noite, querido. Na medida do nosso possível, tentando valorizar a lei. Renata, a lei Renato da Mata, que lindamente ajudou tantas pessoas, eu creio que dos meus particulares e dos queridos que eu acompanho, que eu oriento, que eu converso, que somos amigos. Boa noite, meu amor! Renatinha, beijo, meu amor. Renatinha linda, mãe da Elizabeth, uma riqueza. Eu acho que alguns ainda estão pelo caminho, a gente tem um número ainda considerável de pessoas que ainda não ganhou. Nós guardamos, foi um ano em que nós guardamos esperança, apesar de tudo. Lutamos com dificuldade, cada um. Sei de um monte de queridos. Boa noite, Duque. Um monte de queridos. Boa noite, Natanael. Um monte de queridos que passaram fome, inclusive, que viveram do auxílio de outros amigos, do auxílio de familiares, do auxílio de ex-namorados, gente que perdeu a casa, gente que perdeu realmente o teto, perdeu o chão. Então, é para estas pessoas que a gente resiste, né, Renato?
Renato está sempre dizendo, esse é o último trabalho que eu faço. Vou parar agora, tá? E eu digo, não, Renato, não desista. Sérgio, querido, boa noite, meu amor. Adriano, Claudinei. Orlandina, meu amor. E a gente agradece porque Renato não tem desistido de nós, não tem desistido de cada um de nós. E quando eu peço para ele, quando eu digo onde está, em que mãos está, como alguns, como Laerte, como o Maciel, como a Mônica, como alguns dos sobreviventes que se tornaram guerreiros tão preciosos no apoio à Lei Renato da Mata, e a gente tem vibrado para que ela se torne uma lei efetivamente, Theo, meu amor, ela se torne realmente uma lei conhecida e que ela se torne, antes de tudo, uma lei em uso, porque um dos maiores problemas que nós temos no país é um grande cabedal de legislação que nos apoia, que nos beneficia, que nós não conhecemos. Boa noite, Rivanildo, Adriano. Desculpa, estou dando boa noite no meio da minha fala. Alzira, então a nossa luta é para que cada advogado, cada juiz, cada defensor, cada um amigo, cada um do banco que senta ao nosso lado, na sala de espera do médico, tenha conhecimento dessa legislação, porque assim foi feito o movimento de luta contra a AIDS. Foi assim, ouvido a ouvido, ainda na época do fax. Nós transmitíamos por todo o Brasil para os outros advogados, entre nós nos alimentávamos das novas informações jurídicas ou construindo a partir do que um inventava, criava, imaginava que podia, e assim a Constituição trouxe para a gente a concretização do direito à saúde. Foi o movimento de AIDS que fez isso. Fomos nós que fomos lá em lutas, pequenas lutas que se tornaram grandes lutas e depois fomos copiados por outros movimentos. Eu acho que a gente tem feito isso com a Lei Renato da Mata. Muitas pessoas não conseguem entender a importância. Boa noite, Júde. Natanael. Algumas pessoas não conseguem entender, os mais jovens que não foram afetados como nós, que vivemos com AIDS há tantos anos, que fomos duramente afetados pelos efeitos adversos dos medicamentos, pela atividade viral no organismo depois de tantos anos. Então, para nós, para estas pessoas, eu digo nós porque eu também sempre digo que eu também sou uma pessoa vivendo a partir do que meus amores vivem com HIV. Então, nós consideramos que somos pessoas vivendo também. Hoje, a rede de jovens traz um outro conceito e a gente vai ficando velho e vai perdendo a mão nos conceitos, mas o que vale é isso, esse amor, essa socialização de tudo que nós pudermos. E a gente tem tentado socializar os achados da Lei Renato da Mata, as conquistas da Lei Renato da Mata, e daí eu considero a importância desses nossos fortalecimentos, das divisões das sentenças. Essa semana, surpreendentemente, eu tive uma vitória em São Paulo. Uma das pessoas está aqui, online. Me surpreendeu, porque era uma nova causa de pedir, um novo processo. Essa pessoa já havia perdido com a causa anterior. Boa noite, Fernando. Patrícia. Rose. Ele me mandou a sentença porque quando eu não sou advogada aqui no Rio, eu peço sempre aos clientes, aos amigos que tomem conta dos processos. E ele me mandou a sentença e foi até surpreendente, porque a sentença saiu como se não houvesse lei, Renato da Mata, como se não houvesse uma nova causa de pedir, não fosse um novo processo. Julgou como se fosse o primeiro processo. Por quê? Porque como nos outros, que nós temos essa nova causa de pedir... Boa noite, Jerônimo. O juiz determinou a realização de perícia e essa perícia, com mais do que comprovou, como já estava comprovado anteriormente, que a pessoa estava incapacitada.
E aí o juiz deu uma sentença e isso, ao meu ver, a gente vai ter que esperar. Obrigada, Deise. A gente vai ter que esperar agora, com certeza, ou rezar para o INSS perder o prazo, ou tomar muito cuidado, né, neste recurso, né, na defesa. Boa noite, querida. Boa noite, meu amor. E tentar lutar, porque até hoje o melhor processo está no Sul. O processo mais adiantado, em que nós ganhamos em todas as instâncias na nova causa de pedir, está no Sul. Ainda existem outros processos que só existe um, a pessoa ainda não perdeu até o final, como o de Ricardo. Boa noite, Marclay. Como o de Ricardinho, que nós estamos agora, fizemos um agravo, porque aqui no Rio não deixaram o incidente de uniformização de jurisprudência para a turma nacional subisse. Então, fizemos o agravo foi recebido, foi acolhido e vai subir agora para a turma nacional de jurisprudência. Robson! Não tivesse feito articulações. Renato é o Renato, né, Robson? Seu processo está pronto, me esperando há tanto tempo, né, Robson? Me espera mais um pouquinho, tá? Nós estamos juntos, seguimos juntos, confiantes e com fé, tá? Sem dúvidas, a articulação do Renato, nacionalmente, trouxe para a gente muitos benefícios, muitos benefícios. Eu acompanhei a chegada do Renato no movimento de luta contra a AIDS. Eu já era velha no movimento quando o Renato chegou, e ver como o Renato cresceu, como o Renato se desenvolveu e se tornou um dos maiores articuladores nacionais no advocacy pelos direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS e de outros, né, outros que pegaram carona nos diversos trabalhos que o Renato realizou. Eu tenho muita alegria, muito orgulho de ter estado ao lado dele, né, do Josimar, que o acolheu quando essa semana sonhamos com o Josimar, Renato e eu, que de onde ele esteja, ele receba nosso amor e carinho também. Um querido que acompanha o Renato. Nadia, querida! E a gente segue lutando e esperando aquele processo, a origem do Paraná, que é o Edson. É ele que está aí? É o Edson que está aí? Não, é outro. É Edgar, desculpa. Que o processo foi lindamente conduzido pela advogada dele e chegou até Brasília, chegou até MU, e aquele nosso juiz que também lindamente defendeu o voto divergente, com exatamente os argumentos que nós temos elaborado tanto nos requerimentos administrativos para o INSS, quanto nas novas causas de pedir, nos novos processos, ou naqueles que nós mantivemos os anteriores. Odessia, meu amor, Val, Michel, eu vou ficar mandando beijo aqui para vocês, meus amores. Então, eu queria dizer que é um orgulho lutar do lado de vocês, um orgulho lutar do lado de Renata, é um orgulho quando eu consigo, de alguma forma, alimentar vocês de informações, alimentar com alguma decisão, ou faça isso, faça aquilo, e que nós seguimos juntos. Calma que você vai ser, Robson. Calma. Alba, querida. Fala um pouquinho, Renato, porque senão eu falo muito. Não, hoje a estrela aqui é você, né? Boa Mas noite, assim, Zezinho. Patrícia, essa questão, lembrando que todos os juízes eu mandei material para todos eles, né? Conversei com alguns, né? Sobre essa questão. Falei com a relatora, mas que eu tive, que ela até cita, né? Que conversou comigo, mas não tinha levado Nem Renato fé. da Mata. Mas eu não, né? Mas beleza, deu para empatar e aquela tal história, né? Que eu sempre falo, né, Patrícia? Se não der para convencer, a gente confunde, né? O povo. É mais ou menos por aí. E assim, também lembrando, Patrícia, que o pessoal me conhece, né? Mais pela lei, sendo que eu atuo em
diversas outras áreas, né? Principalmente Uhum, na uhum. questão de direitos das pessoas. E eu tive assim, a grata experiência de trabalhar um ano e meio no Gafreguinle, né? E aquilo ali foi muito legal. Eu aprendi muito ali no Gafre, que é um hospital referência para o tratamento do HIV, e eu passei a ter mais de perto, ver as dificuldades daquelas pessoas que transitam Léo, ali pelo aquele espaço, né? A questão das pessoas grávidas, das mulheres soropositivas grávidas, as dificuldades delas, né? E foi muito legal. E eu estou trabalhando agora em outra frente também. A Renata abraçou essa causa das barrigudinhas, né? A Renata, inclusive, coordena um grupo de ajuda a essas meninas, muito bem conduzido, né? A Renata estava até falando que ela estava ficando bem apirada, porque assim, Patrícia, você vê que é a coisa que eu sempre falei, tá? A questão da saúde mental dessas pessoas, né? Tem que tratar a saúde mental, tem que ter um olhar, né? Numa outra live eu falei, foi até com o doutor Alexandre Naime, né? Que não basta só dar medicação, né? Tem muitos outros fatores que impactam diretamente ao tratamento. Então, assim, só para você ter ideia, né? Nós temos vários problemas nesse grupo. Eu trabalhei lá no CTA do Gafre, então, assim, eram meninas que chegavam com 14, 15 anos grávidas, que poderiam fazer o teste e dava positivo para HIV. Não é nenhuma nem duas, são muitas, né? Violência doméstica. Então, assim, é um mundo, Patrícia, que só conhece quem está lá dentro, né? é, E a questão, eu vivi várias questões dentro daquele hospital, né? Uma delas você foi até bem emblemática, que foi aquela questão do leite, né? Por causa da Elizabeth, entendeu? Então, assim, é muito à frente para a gente brigar, para a gente lutar, né? E a questão do INSS foi mais uma, e eu esperava, sinceramente, ter finalizado agora, né, com o voto lá do nosso ministro, ele podia ter votado e resolvido logo isso, né? Então, seria para fechar o ano, pelo menos, com tanta coisa ruim, né? Porque esse ano eu digo que só aconteceram duas coisas boas: o nascimento da Elizabeth, né? E o Crivella ter perdido e de quebra ter ido em cana, né? Isso valeu muito. Então, eu estou assim, muito entusiasmado com a próxima gestão, né? Que, você sabe, são quem está assumindo a Secretaria de Saúde, é a pessoa, além de ser amiga, é uma pessoa muito competente, né? É um cara que sempre foi muito sensível para essas causas, o próprio Eduardo também sempre foi muito sensível nessa questão da saúde e tal. E eu estou assim, com boas esperanças para 2021, né? E é uma coisa que eu quero batalhar muito, Patrícia, vou perturbar muito eles, que é justamente essa questão voltada para a saúde da mulher soropositiva, tá? Porque, vamos dizer assim, o HIV, para mim, já é uma doença negligenciada, tá? E a mulher soropositiva muito mais ainda, né? Por sim. vários e vários fatores, né? Então, a gente tem que ver isso. Eu tenho várias coisas no papel para começar a pleitear, né? Essa questão do Covid está atrapalhando demais, né? Esse ano eu pretendia tocar aqueles dois projetos de lei que estão lá no Congresso, né? Não deu por causa da questão da Covid, tentar fazer isso para o próximo ano. E é uma coisa também que me deixa assim um pouquinho mais animado, né? Que se 50% eu conseguir implementar o que eu estou pensando nessa nova gestão aqui no município, vai ficar uma coisa bem bacana, bem legal, vai beneficiar muita gente. Agora é com a senhora. Eu ainda tenho esperança do seu projeto de lei com relação à diminuição do tempo de contribuição para pessoas vivendo com HIV e AIDS, o que beneficiaria muitas pessoas que não foram ainda beneficiadas com o restabelecimento de sua aposentadoria ou que nunca pleitearam de fato, mas que estão aí vivendo, se esforçando, trabalhando. Então, eu ainda guardo muita esperança desse projeto de lei que você propôs. Acho que você tem ainda tanto a advocacia nacional quanto aqui local no Rio de Janeiro, muito para trazer para a gente, muito para nos ensinar, muito para inventar
porque você inventa a partir daquilo que você vê e ouve, você inventa coisas sobre as quais nós não pensamos ou não havíamos pensado, e isso é o bacana. Tem trazido para a gente muito. Essa da lei foi você com o Paim e sua articulação, foi uma articulação maravilhosa que, apesar de não ter levado todos, levou muitos. Eu hoje, 75% dos processos que eu tinha foram resolvidos, seja pela súmula 78, seja pela lei Renato da Mata, e eu guardo esperança ainda de que os que estão por vir, né, que ainda estão no forno, como o do Robson, como o do... Mais dois nomes, dois queridos, eles não estão aqui ao vivo, mas já conversamos sobre isso e faremos, depois de fevereiro, esse novo processo. E alguns que ainda estão tramitando, dependendo, tanto no primeiro grau, eu tenho processos no primeiro grau ainda parados, processos que eu já falei sobre a lei, inclusive, mas que quando ingressei não tinha. Então, assim, nós temos uma disparidade na tramitação, né? Uma disparidade no tempo, uma disparidade na qualidade das decisões. E eu acho essa decisão, mesmo que não tenha sido ainda definitiva, já lançou luz em outros processos. Marinaldo é um que teve sentença essa semana, não foi uma sentença boa, mas também não foi de todo ruim, e cuja juíza já deixou claro que ela foi contra o voto divergente, que a opinião dela vai com a doutora Suzana, a juíza daquele voto infeliz, né? Muito triste. Mas eu acho que a gente ainda vai ajudar muito, muito, sabe? Acho que ainda há muito por ser feito. Meu coração está cheio de esperança, como esteve esse tempo todo. Você sabe que minha natureza é uma natureza positiva. E eu ainda aguardo que a gente possa levar todos, que ninguém fique para trás. Eu tenho essa grande esperança. Hoje, assim, tem a vantagem também, Patrícia, inclusive na época que eu comecei com esse negócio da lei, né? Ninguém levou fé, né? Ninguém levava fé que isso fosse adiante, né? Uhum. Né? Mas o que acontece? Hoje eu tenho um panorama um pouco mais favorável, né? Justamente pelo partido que eu sou afiliado. O Cidadania, ele tem se mostrado muito acolhedor da causa, né? Tanto que o Cidadania foi um dos partidos que se movimentou muito para derrubar o veto do presidente, né? Junto com Eliseu Neto, enfim. E eu cheguei à conclusão que tem que partir para a questão política, né? Porque os tempos mudaram, mudou tudo, né? Então, eu acho que o ativismo hoje, ele tem que ser um ativismo político, né? É claro que tem outras questões, mas assim, eu acho, para mim, tá, que o ativismo político é o que funciona melhor, né? No nosso caso, é o que funcionou melhor, tem que ter outras coisas e tal, né? Mas eu acho que a questão funciona muito melhor. Tanto que se der ruim de tudo, eu vou tentar ainda, tá, na questão política, reverter a situação, né? Então, mas... Que eu acho possível. Eu acho possível. Sim, sim, é possível, A né? Bárbara está fazendo uma pergunta aqui. A Bárbara diz assim: os processos que ainda não foram julgados, se nós tivermos uma vitória, o que acontece? É automático? Não, Bárbara. A partir daquele julgamento, todos os juízes, aquela decisão vira jurisprudência. Jurisprudência é o quê? É o conjunto de decisões dos tribunais que tem mais ou menos força de lei. Outros juízes irão usá-la. A partir dessa publicação, se for benéfica como nós esperamos, a maioria dos juízes vai falar sobre isso e deverá julgar de acordo com aquele julgamento. Essa é a nossa expectativa, tá? É isso mesmo, tudo é política, Robson. Tudo é política. O mundo, a nossa vida é política. O exercício diário da nossa existência
é político. Todas as nossas relações são relações políticas. E com a política, com a advocacy, que o Renato desenvolve, que alguns outros desenvolveram antes dele, é através deste advocacy que vieram as grandes vitórias. E lembrando, Patrícia, né, que é uma coisa assim que eu gostaria até de colocar aqui, que eu achei bem interessante a fala do João Geraldo Neto. Não sei se você conhece ele, né? Sim. Lá, ele Quem tem não um grupo, conhece? a Rede Mundial. Eu achei bem interessante, e as palavras dele são as minhas, é a questão que nós enfrentamos maior também, que é a questão do preconceito e da discriminação, né? Então, e ele estava falando que a pessoa que for dar entrevista, alguma coisa, que for cobrir o rosto e fazer voz de pato, que não faça porque vai atrapalhar o nosso trabalho. Que deixe alguém que bote a cara para bater para fazer isso. E realmente eu concordo com ele. Porque assim, Patrícia, o pessoal tem que botar na cabeça, tá, que ninguém aqui cometeu crime nenhum para ficar se escondendo. Né? A Ninguém é Bia, criminoso. a Bia Pacheco sempre falou isso. A Bia Sim, sempre disse: não se escondam, mostrem a cara, não há motivo de vergonha. Né? A Bia é um dos amores da minha exatamente. vida. E o que acontece? Isso realmente, ô Patrícia, que quanto mais as pessoas se escondem, o público leigo que está lá, pô, por que está se escondendo? Aí vem aquela visão na cabeça do Cazuza morrendo lá, né? Então, A gente reforça. exatamente. Então, é um reforço ao preconceito. Então, o que eu acho? Se a pessoa não quer aparecer, ótimo, beleza, o direito dela, né? Mas deixe alguém que bote a cara para bater. Tem tanta gente aí. Tem o pessoal da NSDH, tem o pessoal da RNP, tem o pessoal, um monte de gente aí que bota a cara para bater, né? Então, Patrícia, isso nos atrapalha muito, muito. Primeiro que aquela pessoa ali que ela está falando somente de um lado, né? O lado oculto dela ali, da vida que ela leva, mas a pessoa que bota a cara para bater, ela fala dos dois lados. Ela fala daquela pessoa que sofre discriminação e aquela pessoa que luta contra a discriminação. Né? Que tipo, ó, tô aqui, né? Sou igual a todo mundo, né? Produzo, né? Amo, existo, enfim, né? Então, Sou isso um tem que acabar. sujeito de direitos e deveres como todo Exatamente. mundo. Exatamente, entendeu, Patrícia? Então, eu acho que, eu sempre falei isso, enquanto as pessoas se esconderem, o preconceito vai estar vencendo. Né? Uhum. Infelizmente, essa é a grande realidade. E as pessoas não falam, porque no momento que ela está lá escondidinha, ela não vai falar que I é igual a I, que o indetectável é igual a intransmissível, que ninguém aqui é radioativo, né? Que não vai, se chegar perto, não vai se infectar. Né? Então, tem várias questões que devem ser abordadas isso. Né? E o Marclay está até falando, e a pessoa ainda fala pelo coletivo, né? Então, assim, é muito complicado, porque a pessoa, para falar na frente das câmeras, ela tem que ter um mínimo de empoderamento para poder defender, né, e pôr o ponto de vista que deve ser visto pelas pessoas leigas. Então, Patrícia, isso aí eu queria deixar bem claro aqui, né, que eu bato palma para o João Geraldo pela fala que ele teve, achei muito legal, né? Eu falei, não, tem que reverberar essa fala do João, que o João também é sensacional, né? Ele é um cara que tem a minha admiração. E, Patrícia, o que você prevê aí para o ano que vem? Olha, queria eu estar nesse momento com uma bola de cristal prevendo que em fevereiro viria aquele voto de desempate maravilhoso, trazendo o restabelecimento, o entendimento do restabelecimento das aposentadorias que foram cessadas antes da Lei Renato da Mata, mas que estavam recebendo a mensalidade de recuperação. Eu quero que ele sustente esse que é o nosso entendimento, a nossa compreensão de que quem recebia a mensalidade de recuperação era um aposentado, e que, portanto, a lei deveria incidir sobre o benefício dele sendo restabelecido. Era o que eu queria, Robson, que eu estivesse tendo essa capacidade de ver esse voto. É o que eu desejo para a gente, é o que eu desejo para cada um dos que ainda não teve a sua vida resolvida.
eu digo que a vida, né? A vida, na verdade, a esperança de algumas pessoas que eu não sei ainda quantificar e está nas mãos deste nobre ministro, né? E que a gente deseja que ele realmente tenha muita luz, muito discernimento. O voto divergente foi sustentado de forma simples, concisa, clara e linda. O voto está limpo. Então, eu desejo que esse ministro seja contaminado pelo voto divergente e traga para a gente um desempate lindo, justo, que venha trazer esperança para todo mundo, sabe? É o que eu desejo. Adriano, Manda um beijo para Denilson. manda um beijo para ele aí. Não, Patrícia, se o Uhum. ministro for seguir a lei, o voto dele vai ser favorável, né? Lá Sim, para janeiro, em janeiro eu vou entrar em contato com a assessoria dele, né, dar uma sondagem e sim, tal, né? sim, E ver se eu consigo conversar com ele. sim. Aí vamos tentar, não custa, né? É, Então, mas eu acredito, Patrícia, como eu te falei, se ele for seguir a lei, né? Porque é muito claro, né? A claro. pessoa em mensalidade de recuperação ainda era aposentada, ponto, Sim. né? A instrução normativa número 20 do INSS traz isso de forma muito clara. Tanto é Sim, que ele está lá ativo quando quem está recebendo a mensalidade de recuperação, quando busca, consta como aposentadoria ainda ativa, qualidade de segurado. E o que a gente precisa sim, Robson, é crer, é esperar, é acreditar que a justiça prevaleça, que a justiça dos homens seja uma justiça justa, digna, bacana. Nada mais é do que isso, pedirmos por justiça. Não estamos pedindo nada do outro mundo, não estamos inventando, não estamos pedindo como. Inicialmente a gente começou a pedir que a lei retroaja, não é retroação, a gente chama de incidência imediata. E para aqueles que a lei não vai poder beneficiar, vamos dizer que vem esse voto, segue o baile com a súmula 78. É atrás. Tem gente que diz assim: quem foi? Foi Marinaldo, né, Marinaldo? Ela não vai, não quer recorrer, eu acho que foi ele. Não, recorra, leve até a TNU. Cada caso, não desista no meio do caminho. Por quê? Porque se não der para botar a lei, vamos botar a súmula 78. Vamos fazendo acontecer, não podemos é parar. Ô, Lucéia, milhões de beijos, Edson. Obrigada aí por vocês nos assistirem, nos fortalecerem, nos alimentarem, né, Renato? Vocês alimentam nossas esperanças também, né? Também. Olha, Marclay, já aconteceu, mas foi negado. Tá? Alguns processos, eles entendem que pela matéria não pode ir para o STF. Então, a é, gente está levando para a TNU. seria bem interessante se subisse para o STF, seria bem, né? Sim, sim. Seria bem legal. Mas assim, Eu tenho Patrícia, mais medo do STF. é, o, mas é assim, o Patrícia, eu sempre joguei com o seguinte, né? O não tu já tem, né? Então, enfim, né? Tu tenta sim. Sim, Foi o que aconteceu com a lei, né? O não eu já tinha, eu batia lá na porta lá do povo lá com o Pires e, né, ganhei as batidas de porta na cara, mas outras se abriram, né? sim, com certeza. Fez E muitos foi amigos também, muitos fiz amigos. muitos inimigos também. Tem um povo que ficou bem chateado Muitos comigo, inimigos né? também. E eu tenho assim, né? Patrícia, me considero um cara privilegiado, né? Porque uma pessoa próxima ao presidente falou que o cara me odeia, né? Isso para mim é um privilégio, né? E falou que não Porque consegue nem. você tinha a promessa da assessoria dele de que ele sancionaria a lei. Se você não Sim, tivesse a promessa, não seria essa decepção. Mas você teve exatamente. esta promessa. O que aconteceu, né? Se eu não me engano, foi a primeira, a segunda derrubada de veto dele, né?
e eu ainda falei para o povo que eles iam ter notícia minha e tal. Então, tem uma pessoa lá de dentro que me falou que se falar meu nome perto do presidente, ele fica igual gato arrepiado, né? Quando vê cachorro. E isso, assim, para mim, é motivo de orgulho. Nossa, ser odiado por ele é ótimo, né? Tudo de bom. Sim, com certeza. Com certeza, Né? Renato. Com certeza. Então, Ah, Patrícia, o ano que vem, né, vamos ver se a gente fecha lá no início. Eu preciso fechar isso, né? Que eu já estou partindo para outras áreas. E também, Patrícia, eu acho que as pessoas têm que ter mais consciência política. Uma frase que me deixa estressado é que a pessoa fala: eu não discuto política. E desculpe, porra, tem que discutir sim, porque a política influencia diretamente a nossa vida, para o bem ou para o mal, né? Eu vi pessoas aqui, Patrícia, na época lá do Jair, né? Que votaram no cara. Eu falei, gente, vocês estão votando no chinelo, né? No inseticida, né? A barata lá batendo palma pro inseticida, pro chinelo. E votaram no Crivella, deu no que deu. Votaram no Witzel, deu no que deu. Então a pessoa... E hoje, Patrícia, é tão fácil, na hora de você votar, bota o nome do infeliz no Google, que aparece tudo, cara, ali. toda a Né? história de vida dele, né? Eu tive, Toda assim, a história de vida, com certeza, com certeza. tive Então uma dá para nós experiência muito... escolhermos Sim, melhor aqueles que sim. nos representarão o interesse da coletividade, representarão nossos, vamos dizer, de cidadania, e principalmente do SUS, né? Para quem defende o SUS, para quem defende a importância do SUS, para quem defende as campanhas, como nós, né, os grandes usuários de todo o sistema. Agora, um programa de vacinação enorme que a gente acredita que chegue e que possa Lorna, nos beneficiar a Lorna, todos. o meu amor aí, Lorna Washington, eu sou Lorna, apaixonado pela Lorna. Beijão, Lorna, Lorna. querida, que bom te ver, Lorna. Saúde, paz, muito amor para você, que bom. Miriam, Renato, nossas expectativas são grandes, os processos individuais permanecem, continuam. Não temos, a princípio, nenhum vislumbre de processo coletivo, não há essa possibilidade, mas a gente prossegue lutando individualmente. Para nós, Lorna, prossegue lutando individualmente, rezando pela sua saúde, Renato, para que você continue aí cuidando de nós, cuidando da nossa coletividade, de pessoas vivendo com HIV, pessoas que dependem do SUS, dependem da sua intervenção, dependem do seu trabalho. Né? Mas assim, Patrícia, eu aprendi muito também esse ano com a minha candidatura. Né? Foi uma aula. Sim. Nossa, uma aula que, assim, que foi ótimo, né? Então, eu cheguei a algumas conclusões, né? Os políticos que aí estão nada mais são que o espelho da sociedade. Certo. Simples assim, né? Então, teve até a pessoa que falou para mim, todo político é ladrão. Eu falei, beleza, então se todo político é ladrão, a sociedade é cúmplice, porque ela que colocou o cara lá. Né? Nós então, que escolhemos. Exatamente, mas justamente por quê? Porque o pessoal não é politizado e não perde seu tempo pesquisando a vida daquele infeliz. Então, Patrícia, uma coisa que marcou muito. Aqui na minha área, vi um cara da Baixada Fluminense, tá? Um investimento pesado da milícia, tá? E o cara levou voto aqui e foi eleito. Certo. Né? Saiu comprando voto de todo mundo. Então, o que o cidadão amanhã ou depois pode querer cobrar de algum político? Nada. Né? Então, é a mesma coisa, uma questão que eu nunca entendi. O pessoal LGBT, tá? De não conseguir colocar as pessoas deles em massa no poder. Gente, se você vê, né, a passeata gay reúne quantos aqui no Rio? Se aquela população toda votasse no candidato deles, eu acho que eles deveriam... Você está querendo dizer fechar um candidato que de fato nos representasse. E botar lá, e não pulverizar. Né? Essa é uma questão que eu acho que seria super interessante. Né? A questão que
eu fui o único candidato representando o HIV, estava no primeiro, né? Tive 236 ou 232 votos, né? Mas e também não investi zero, né? Não botei um real, não gastei um real com isso, sim, né? E nem gastaria. Porque assim, Patrícia, se a pessoa quiser votar, foi o que eu falei, em mim, tem que votar pelo meu trabalho e minha proposta de trabalho, né? Se quiser carguinho, din-din, tá ferrado. Então, não tô nem é. aí. Mas foi legal, foi uma experiência bacana, né? E Te me, direc... fortaleceu. Não, É, e me direcionou para um outro olhar, né? Um outro olhar da questão política, um olhar da questão das pessoas em si, né? E de quanto nós temos que trabalhar para essas pessoas procurarem se empoderar politicamente, né? Eu acho que é por aí, porque, Patrícia, enquanto as pessoas não tiverem uma maturidade política, né, o país vai continuar nessa zona que a gente está vendo. Não tem jeito, né? E uma outra coisa que deveriam ter mais Patrícias aí, mais Cláudios também, né? Carianas. nosso querido Cláudio saiu de férias Tá de férias. Ele é ontem, chique, né? O é, Cláudio é chique, né? A aproveitando o Cariana recesso também. do judiciário. A Lembrando a Cariana. vocês que é recesso desde semana passada. O judiciário entrou em recesso, o primeiro grau retorna logo na segunda semana de janeiro, se não me engano. Então, estão descansando. A única que não está descansando sou eu. Porque Pois eu é. trabalho na rede de proteção também a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e doméstica. Então, a gente segue trabalhando, né, Renato? Renato aí no É, Rio, eu aqui em Niterói, porque sempre que possível conversando com todos, né? Assim, trocando uma ideia, dividindo nossos entendimentos, acolhendo, porque eu acho que a vida precisa de acolhida, né, Renata? A gente precisa acolher e ser acolhido, e eu acho que a é, gente tem tentado. e uma coisa bem Né? interessante, Patrícia, eu estava conversando esse dia, que eu e a Renata, nós conversamos muito a respeito dessas coisas, né? E se você reparar, as pessoas que mais ajudam são as que menos têm. Sim, sim, É bem interessante isso, né? sim, com E certeza. aqui eu trabalho aqui direto com. Você acompanha esse meu trabalho, né? É a questão da pessoa que chega sem atendimento, uma pessoa que a gente precisa transferir ou tá morrendo numa UPA, né? E aquela correria do inferno. Meu telefone, quando toca, eu tenho até medo, né? Então, é um trabalho que não para, não tem como parar. Então, não tem recesso para nós. Tanto que eu entrei no movimento aqui em 2011, tá? Até hoje eu não sei o que é parar, Patrícia. Não parei até hoje, né? É Sim, direto. sim. Então, Você nunca parou, esteve lá, esteve na RNP, esteve no Grupo Pela Vida Niterói comigo, sempre auxiliou o Grupo Pela Vida Rio também, ANSDH e outros grandes parceiros por todo o Brasil. Você resolveu problemas de algumas instituições, você sim, não parou, desde que você chegou, e engraçado, você disse que chegou naquele evento lá, da RNP em Volta Redonda, que ninguém nem te conhecia, ninguém te deu muita confiança, e você sim. foi chegando, ocupou o seu espaço, né? Ganhou amigos, fez inimigos, mas fez muita coisa muito bacana, muito bacana. Eu Poucas pre- pessoas têm a sua trajetória, né, de incidência política, de advocacy, com a efetiva transformação da vida das pessoas. Né? Eu sou testemunha disso, porque usei muitas desses benefícios que você trouxe para os meus usuários, para os meus amigos. a primeira pessoa que percebeu assim foi o Josimar, quando nós fomos a primeira vez em Brasília, né, que eu fui a primeira vez em Brasília com o Josimar, e o Sim, Josimar, nós estávamos lá na Câmara e de repente o Josimar já me viu com o pessoal lá do deputado e tal, né? Aí ele falou, cara, quando eu vi, tu já estava lá no meio. Hein? Aí ele ainda me falou, naquela época eu estava começando ali, e falou, cara, tu tem futuro, né? E foi aquela coisa, foi acontecendo, as coisas foram acontecendo naturalmente, uma coisa levava a outra, né? sim. E nós chegamos, mas assim, eu, Patrícia,
eu acho que a primeira grande, né, vitória que eu tive, que foi o começo de tudo, né? A primeira coisa que aconteceu muito boa foi ter lido aquela matéria do Dr. Alexandre Barbosa, Sim, né? sim. AIDS 3.0, envelhecimento precoce, que eu fui atrás de quem tinha escrito aquilo, né? E cheguei no Dr. Alexandre, e o Dr. Alexandre, assim, é uma pessoa Se muito, tornou seu muito bacana. amigo pessoal. É Seu meu amigo amigo pessoal, pessoal. né? É um grande médico, assim, um trabalho maravilhoso, uma Sim. compreensão. Você fez, como eu digo, você fez grandes amigos, grandes amigos. Patrícia, todo aqueles estudos do Alexandre, né? E o Alexandre se propôs também a ir a Brasília, debater lá com o pessoal da INSS, enfim, inclusive as novas diretrizes que nós fizemos, Sim, né, do sim, Ministério da sim, Previdência, foi sim. embasado, né, nos estudos dele. Nos estudos Né? dele. Exatamente. Circulamos entre os pares, pedimos para as pessoas lerem as considerações, e ficou um trabalho lindo, né? Essa semana eu falava com um dos nossos queridos lá do Sul e eu disse assim: dê à sua advogada a resolução 416 de 2014, porque na decisão dele, a juíza disse que não existe estigma e discriminação nos dias atuais. E nós sabemos que, tanto é que a RNP ainda está com aquele estudo em diversos estados sobre a incidência de estigma e discriminação, e fato é que a súmula 78 é baseada nisso. A resolução 416 reconhece a existência de estigma e discriminação, principalmente para as pessoas ao longo dos anos afetadas pela epidemia de AIDS, cujas marcas, né, a lipodistrofia, a mais clara delas, cujas marcas estão claras aí para a sociedade ver, não é? Não, e assim, Patrícia, essas pessoas não têm esse acesso. Lá em Brasília, o Alexandre me deixou isso muito claro, que teve uma vez que me chamaram para a reunião, e a reunião era o presidente do INSS e um monte de peritos junto. Eu falei, tá bom. Convidei o doutor Alexandre, ele engoliu os peritos todo com batatinha, né? E foi muito legal aquilo. E teve aquela reunião que você também participou com o presidente do INSS, né? Que eu até pensei nele me dar uma tapa lá, porque, né? Esqueci o nome dele, aquele gaúcho. Esqueci agora também. Né? Que Eu usei a... né? Porque eu sei que teve uma fala dele que eu interrompi ele no meio, né? E eu questionei ele, como é que o senhor, presidente da terceira maior fonte pagadora do mundo, me fala uma coisa dessa? Foi muito legal. Eu sei que teve pessoas do próprio INSS que balançaram a cabeça e tal. Né? Mauro Rauschit, nome do presidente do INSS. Né? Então, teve várias cenas. Eu acho que dava para a gente escrever um livro, Patrícia, que teve muita coisa emblemática, né, nessa trajetória toda. As novas diretrizes foi uma grande conquista nossa, foi que embasou tudo. Depois veio o artigo 29 que eu consegui para o pessoal. E que beneficiou tantas pessoas que nem imaginavam que tinham um dinheirão para receber. Quantos amigos, quantos de nós, né, pôde receber a antecipação, né? Porque ela está sendo paga. Foi uma negociação política. Foi. E você conseguiu que pagassem uma única parcela para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Aquilo foi lindo, foi lindo. E se a gente não divulga, que é aquilo que a gente conversa, nós estamos falando sobre o exercício da cidadania, sobre a importância de nós nos empoderarmos. Se a gente não busca informação, se a gente não conversa, se a gente não lê, nós não sabemos aquilo que nos beneficia. E logo ficamos excluídos. Nós precisamos aprender, nos empoderar, nos informar. Né? Eu falo que empoderamento é tudo. E o que você pôde, o que você trouxe, e quantas pessoas que ficaram desconhecendo, quantas pessoas desconhecem a resolução 416, inclusive os próprios peritos do INSS. Nós levamos essa informação nos nossos processos, você nas suas ações de advocacy, e é um instrumento belíssimo que reconhece estigma e discriminação.
não é? E o artigo 29, de imediato, que o artigo 29 ele ia ser pago em parcelas até 2024, né? Certo. E, de imediato, beneficiou 180 mil pessoas que tinham direito sobre positivas, né? Sim. E, inclusive, aqueles que já teriam, no caso falecido, a família teria direito a receber. Tanto que os meus amigos peritos médicos, né, o sindicato dos peritos médicos, eles me amam, né? Eles colocaram assim no blog deles, nem cardiopatia grave, nem hepatopatia grave e tal. O governo cede às pressões da AIDS e coloca a AIDS no artigo 29. Com prioridade, né? No pagamento. Com prioridade. Só era o câncer, né? Sim, e entrou sim. a AIDS. E os caras ficaram muito revoltos comigo, né? Porque você sabe que eu sou um cara bem visto, né, na perícia médica, tanto que você entrou com os processos. Conta um pouquinho dos meus processos aí. Não, mas conta aí Não, e o tempo que Eu era? esqueci o ano, né, Renato? Eu esqueci Sim. 2010, eu não lembro o ano. O Não, Renato teve não. Eu não lembro. O Renato Também teve um não. adoecimento e eu fiz o processo para ele e nós perdemos em todas as instâncias. Um recurso mais lindo do que o outro. Coisas que eu nunca escrevi, nós perdemos em cada uma delas. E disseram para o Renato que ele jamais ganharia o processo. Então, a gente diz, Renato não é aposentado, Renato não é beneficiado, Renato, a gente diz que ele nem nunca será, porque nenhum perito, né, se ele está com filme queimado no INSS, só vai ser aposentado por tempo de contribuição mesmo. Se adoecer como naquela época você estava, nós tínhamos provas, como eu tenho processos ganhos com muito menos provas do que as que eu juntei no seu caso. Né? E foram todos os recursos perdidos, e foram vários. Sim, eu sou muito amado, né? Então, como eu falei, né, Patrícia, o ônus, eu sempre falo isso, que o ônus para mim foi muito grande, né? Sim. Eu optei por um ônus muito grande, mas eu sempre digo que também alguém tem que se ferrar, né? Sim. Então... Ainda bem que você pode trabalhar. Sim, mas eu entrei sabendo nisso, porque assim, Patrícia, quando você bate de frente, né, com poderes maiores, né, com o pessoal que tem poder, eles ficam muito chateados de quando eles olham assim, que uma pessoa inferior detonou com eles, porque na cabeça deles funciona assim, que eles estão top e o cara lá de baixo, igual o Pincher, né, mordeu o calcanhar, entendeu? E o bicho pegou. Olha o Evandro aí, ó. Mas nós chamamos. Né, Evandro? Vamos Tá seguir, sumido, hein, pô? Vamos seguir fazendo isso, Renata. A gente está aqui, todo mundo te apoiando, todo mundo esperando a sua incidência política com o ministro. Vamos aguardar. Que Rezar você, aí. que em fevereiro, no retorno, nós possamos ter esse voto de desempate lindo e maravilhoso. Todo mundo tomando conta do processo. Tem gente que abre todos os dias. Eu peço a alguns dos meus que vigiem, né? Não só os seus processos, como esse que diz respeito a quase todos nós. E a gente vai seguir cheio de esperança, né, Renato? Cheio de esperança que esse 2021 seja um ano melhor, com mais possibilidades. Sim. E assim, né, Patrícia, quando o Bolsonaro vetou a lei, ninguém acreditava que fosse derrubar o veto dele, né? Não, eu sou uma que não acreditava. E eu consegui uma coisa inédita, né? Eu consegui o apoio da bancada evangélica também, né? Certo. Teve até uma pessoa lá no Congresso que falou para mim, pô, cara, tu conseguiu unir direita, esquerda e centro em torno disso. Sim, né? Sim, foi muito bonito. Foi muito a movimentação que aconteceu lá em Brasília com vocês foi uma movimentação atípica e muito bonita, muito bonita. Sim, foi muito legal. Tem muitos capítulos assim que não dá nem para falar, né? Que eu vivi lá, foi muito, muito bacana. Tinha um menino lá, o Renato, que ele era um dos caras que jogava as pautas também. Eu fiz amizade com ele.
né? E por isso que o projeto andou relativamente rápido, que eu ia lá, perturbava, ele jogava lá, né? Nesse caso também, o Rodrigo Maia também foi muito legal, o pessoal dele, né? Ele sempre dava uma forcinha lá. Enfim, né? Mas é isso, Patrícia, eu acho que está de bom tamanho, eu acho que eu só tenho a agradecer a todos e todas, né? Minha mãe aqui também, né, mãe? Beijo para você. Né? Beijo, Lucéia. Eu que agradeço a oportunidade, Renata, de bater esse papo com vocês, né, de estar aqui atendendo seu convite, seu carinho sempre tão valioso comigo, né? Cada um que está aqui, né, podendo aprender, ouvir, dizer, né? Dividir conosco quantas vitórias foram divididas, que possamos dividir muitas vitórias no próximo ano, que tenhamos fé, esperança. Eu choro só de falar nisso. Mas que tenhamos esperança de um ano melhor, uma esperança de um mundo com mais compreensão, uma esperança de um mundo sem doença, né? Como sem medo, que nós possamos nos abraçar, nos beijar, nos ver sem máscara, que possamos todos estar bem, todos juntos, seguindo aí nos nossos novos projetos para o ano de 2021, que você possa contar comigo, que no ano que vem, que cada um de vocês, que nós possamos sempre seguir. Eu também te amo, Jean. Um beijo, querido. Um beijo. Amo você. Cris, você está aí, Alba, que lindo. Dividir vitórias, querido. Dividir é o que eu desejo para a gente no próximo ano, que o Renato também, que vem nessa luta difícil, porque ele não fala, né? Então ele vem atravessando dificuldades há um tempão, então que o ano que vem seja um ano melhor para ele e para a família dele, um ano com maior largueza financeira, com maior tranquilidade financeira, que coisas boas aconteçam com ele, porque ele merece. Né? E com vocês, eu vou estar aqui na torcida e sempre que possível auxiliá-los. Tá? E agradeço essa oportunidade linda, linda mesmo. Muito obrigada, para mim, uma alegria. Bom, eu que agradeço aí, Patrícia, a nossa sempre parceria, que já dura aí quase uma década, né? Sempre produtiva, já passamos por muitas coisas, né? E eu queria agradecer a todos e todas ali também, pelo sempre apoio, pelo sempre carinho, né? A Denilson. A você, a minha mulher, a Renata, aqui da Tura, né? Linda, maravilhosa. Né? Inclusive, home office é uma coisa que não mais me pertence. Eu estou aqui no escritório para fazer essa live, porque a Elizabeth não deixa, né? Então, mas foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas. Né? E daqui a pouco a Elizabeth está militando aí também. Sem dúvidas, né? Um beijo aí para minha mãe também, né? E, gente, estamos juntos aí. Robson. E que o próximo ano nós possamos fazer mais, né? Se me for permitido as condições, o que indica as condições políticas estão bem favoráveis, pelo menos aqui no município do Rio, né? E vamos tentando sempre fazer o melhor que a gente pode. Evandro, que você possa tudo, meu amigo, que você tenha um ano lindo, abençoado, cheio o Evandro, sempre que eu vejo o Evandro, eu me lembro daquela aquele emblemático voo que o Evandro perdeu. Né? Mas é ótimo. Então, gente, uma boa noite para vocês todos. Feliz Natal. Beijo, meu amigo. Feliz Natal. Feliz Natal. Isso é muita luz. Que Jesus abençoe a todos nós, que essa luz que vem dele nos alcance, possamos ter paz e muito amor e saúde. Sim, que é o principal, né? E que 2021 estejamos aqui juntos, né? Para mais um ano aí de batalhas aí, se bem que nós temos tido muito boas vitórias. Fiquem com Deus, todos vocês. Tchau. Um beijo grande, Robson. Beijo, Renata. Renata, obrigada. Tchau. Tchau.